Quero falar hoje sobre a vida cheia do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu estou tentando descrever aqui o perfil de um servo de Deus, uma mulher, um homem que vive para Deus. E eu quero dizer que uma pessoa que vive para Deus é uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo. Diz o texto assim: e não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aí. Em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Queremos aprender da Tua Palavra e queremos que ela faça diferença na nossa vida. Por isso, enquanto refletimos, ministramos e ouvimos, que o milagre da profecia, da revelação da Tua Palavra aconteça no nosso coração, no nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a vida comum da igreja deveria ser sobre a orientação e o poder do Espírito Santo de Deus. Isso deveria ser a vida comum. Todos nós deveríamos viver cheios do Espírito Santo. Algum problema nessa afirmação? Porque quando eu digo que você tem que viver cheio do Espírito Santo, vem na sua mente e na mente de cada um de nós imagens muito diferentes das imagens que eu entendo sobre uma vida cheia do Espírito Santo e provavelmente uma imagem diferente do que a Bíblia fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E eu entendo que ela é muito mais natural para o cristão do que a gente imagina. A vida cheia do Espírito Santo, ela é uma vida sobrenatural, é verdade. Mas ela não é nem mágica e nem instantânea. Não é mágico. Até porque a vida de cada um de nós no dia a dia é uma vida comum. Comum. Se você olhar para a sua experiência, qual foi a última vez que você ouviu de uma forma clara o Espírito falar com você? Clara. Porque me parece que a nossa vida, na verdade, o dia a dia é uma vida comum, né? Só que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, nós já imaginamos manifestações de poder, curas, milagres, pessoas falando em línguas, revelando, profetizando. E tudo que eu estou dizendo aqui são manifestações do Espírito, mas elas estão absolutamente distantes do que significa uma vida cheia do Espírito Santo. Pode incluir essas coisas? Pode, mas não precisa. Não precisa. E aí eu quero propor para você que nós precisamos aprender a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aprender. E aí eu quero olhar esse pequeno versículo que eu li com você hoje e tentar destacar aqui 3 coisas que nós precisamos aprender sobre a vida cheia do Espírito Santo. E a primeira
Primeira realidade ou lição que você e eu precisamos aprender sobre a vida cheia do Espírito Santo é que viver cheio do Espírito é viver sobre a direção do Espírito. Eu vou repetir para você. Viver cheio do Espírito Santo é viver sob a direção do Espírito Santo. Eu não sei se você já entendeu isso, mas no dia que você se converteu, você podia escrever uma placa no seu peito, escrita assim, sob nova direção. Sob nova direção. Porque assim, mas pastor, o que significa isso? Ora, quem é que dirige a vida do homem sem Cristo? Tem algumas respostas, mas eu vou dar duas para você. 3 respostas. Quem dirige a vida do homem sem Cristo é o diabo. A Bíblia diz lá em Efésios que a pessoa que não tem Cristo no mundo está sob influência de Satanás. Eu não sei se você acredita no diabo. Eu sei que ele é real, eu sei que ele existe, e já vi algumas coisas assim, eu e a minha esposa, no tempo de ministério, vimos algumas coisas acontecerem com pessoas, possessão, manifestações demoníacas, enfim. O diabo existe, e a Bíblia fala que ele é aquele que domina o mundo sem Deus. Então, o mundo sem Deus, ele é dominado por um sistema coordenado, organizado, guiado, com conceitos, culturas, pensamentos. Então, a primeira influência é essa, influência do mal. A segunda é a influência do ego. E a terceira é a influência do mundo. Então, o homem sem Cristo está sob a influência do ego, a influência do mundo e a influência de Satanás. E essas 3 entidades, elas atuam na mesma sintonia. Elas concordam. Então, para o homem do mundo, é natural participar daquilo que acontece no mundo. E eles estão conformados, acostumados, e não é escândalo. Algumas coisas que para mim e para você é triste o que aconteceu, por exemplo, na abertura lá, né? Fazer lá uma ceia, imitando e ilustrando Jesus na figura de... Enfim, é normal isso acontecer no mundo. Eu falo assim, eu fico escandalizado, mas eu não deveria ficar escandalizado com isso. É normal, eles não entendem a Cristo como nós entendemos. Então não tem que ficar reogrando praga para esse pessoal, não tem que ficar odiando esse pessoal. Temos que orar por eles, amá-los, abençoá-los, porque é a vida. As pessoas do mundo têm um entendimento que você não tem. Essa é a realidade. Então não tem que ficar escandalizado com essas coisas. O crente tem que ver isso e falar assim, as pessoas estão cegas, elas não entendem o que é Jesus como nós entendemos, e está tudo bem. O dia que Cristo iluminar a mente dessas pessoas, elas vão entender e vão deixar de fazer algumas coisas. Então, assim, nós estamos sob nova direção, e isso é o que o texto vai dizer, porque quando ele diz assim, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito, a ideia é, enquanto você caminha, que você caminhe controlado, liderado, dirigido pelo Espírito Santo. É isso que significa andar no Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. Mas isso tem que ser um processo de aprendizagem. Você tem que aprender. Por quê? Porque, na verdade, a gente está muito longe do conceito de discípulo, né? Mas Jesus falou que nós deveríamos ir por todo mundo fazendo discípulos. Você sabe o que é um discípulo? É um aprendiz. Discípulo é um aprendiz. Então, a coisa mais fundamental a respeito do Espírito Santo é que nós precisamos aprender a viver debaixo do controle e da direção do Espírito Santo. E por que nós temos que aprender? Porque isso é um problema, meus irmãos.
Por que é um problema? Pensa comigo. Quando eu vivia sem Cristo no mundo, eu tinha pensamentos, compreensões que estão de acordo com as coisas do mundo. Então, assim, prostituição, uma coisa comum. Não me escandalizava viver na prostituição. Eu vivi lá durante 5 anos. Usar droga, uma coisa comum. Beber, comum. Bebia, usava drogas. Então, assim, ter comportamentos de raiva, agressivos, fantasias sexuais estranhas, é comum. Comum. Aí, eu tenho um encontro com Jesus e Jesus coloca uma placa no meu peito. Paulo, sob nova direção. Quem? O Espírito Santo. E aí, o que acontece? A Bíblia fala que o velho homem morreu. O velho homem que nós éramos, ele morreu. E nós recebemos uma nova natureza. Todo crente tem uma nova natureza. Ele tem desejos pela palavra, ele tem desejos pela comunhão, ele deseja vir à igreja. Se ele se comportar como uma nova criatura, essas coisas não serão forçadas, porque eu desejo a Deus, eu desejo orar, eu desejo ler a Bíblia, mas essa nova criatura que deseja essas coisas, vive num corpo que também compartilha de uma velha natureza. E aí, eu tenho que viver com Cristo nesse corpo que está acostumado a viver completamente contrário a Deus. Ora, tudo aquilo que Deus deseja para mim é exatamente o contrário do que eu desejo fazer na minha velha natureza. E aí é um problema isso, porque eu não quero naturalmente fazer as coisas que Deus quer que eu faça. É natural. Aí significa o seguinte, você é uma nova criatura com uma velha natureza, sob nova direção, que quer que você viva completamente diferente de como você vive naturalmente. Isso vai dar problema. Aí você vai ter que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito é submeter os pensamentos, a vontade, as emoções, as decisões, as reações, tudo que eu sou, tudo que eu penso, ao controle e à direção do Espírito. Então, no meu caminhar, eu tenho maneiras diferentes de fazer as coisas, mas agora, quando eu entreguei a minha vida a Jesus e eu fui selado com o Espírito Santo, eu entreguei a minha vida completamente ao Senhor e a partir dessa entrega eu disse, Senhor, a partir de agora, eu não vou mais pensar como eu quero, humanamente, eu não vou mais sentir como eu quero, humanamente, eu não vou mais agir e nem reagir como eu quero, mas eu vou tentar pautar, eu vou tentar organizar a minha mente, minha alma, minhas emoções, meus pensamentos, minhas decisões, o que eu quero, eu vou tentar pautar na vontade do Espírito Santo, na vontade de Deus. E aí então, Senhor, está consagrado, estou caminhando, mas à medida que eu vou caminhando, eu descubro que eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes de Jesus. As inclinações estão lá. E aí, isso vai ser um problema para mim e para você. Você vai ter que aprender a ajustar a sua vida a essa nova direção. E você tem inclinações que vão para longe da vontade de Deus o tempo inteiro. E eu quero usar 2 figuras para ilustrar o que é essa vida cheia do Espírito Santo. A primeira é a analogia de um copo. Poderia até usar a analogia de uma garrafa, mas imagine um copo com uma pedra quase do mesmo tamanho desse copo. Você enche essa garrafa de água, ou o copo, com uma pedra lá dentro. O copo fica transbordando. Se você tirou a pedra, o que vai acontecer? O copo vai estar com um nível de água muito baixo. Por quê?
porque tem alguma coisa lá que bloqueia que o copo fique cheio até transbordar. A ideia de ser cheio do Espírito Santo é cheio até transbordar. E aí, qual que é o problema para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? A pedra. Só que a gente acha que a pedra é o pecado, né? Ah, pastor, a pedra é o pecado. Não, a pedra não é o pecado. A pedra é a vontade humana. É a vontade humana. É a vontade humana de querer viver a vida segundo os seus pensamentos, segundo o que ele aprendeu ao longo da vida, segundo os seus padrões, segundo as suas compreensões, segundo as suas convicções, segundo aquilo que ela acha que é certo. Esse é a pedra do Espírito Santo. E todos nós temos isso. Esse é o problema. Eu aprendi algumas coisas, inclusive na igreja, tá, gente? Porque você aprende coisas erradas na igreja. Inclusive na igreja. Aí eu vou enchendo a minha vida de convicções, de crenças, de valores, de coisas que estão muito distantes. E aí quando eu vou andando com Jesus, eu vou fazendo a minha vontade, e o Espírito fala assim, olha, você entregou a sua vida, eu sou o teu Senhor, mas agora você precisa pautar a sua decisão, o seu pensamento, a sua ação, naquilo que eu creio, que eu penso, que isso é o que Deus quer, a vontade de Deus. Você tem que organizar a sua vida a partir da vontade de Deus e não da sua vontade. Enquanto você decidir e agir de acordo com você quer, quem dirige a sua vida é você, não é o Espírito Santo. Essa é a primeira analogia. A segunda analogia é a analogia de um carro. Porque, olha só, a gente acha que pedir para o Espírito controlar a nossa vida é mais ou menos assim, é como se a minha vida fosse um carro, eu e você fôssemos um carro, e você estivesse no volante, na direção da sua vida, e você vive dando cabeçada, fazendo coisa errada. Aí você fala assim, bom, Espírito, agora eu vou sentar no passageiro, o Senhor vai tomar o lugar aqui, vai dirigir, e agora os meus problemas acabaram. A gente acha que ser guiado pelo Espírito Santo é isso, mas não é. Você sabe como é que é? A vida é um carro, de verdade. Essa é a analogia. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer o seguinte. Espírito Santo, ó, senta aqui do lado. Eu vou continuar dirigindo a minha vida. Mas eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero que o Senhor fale, faça isso, não faça isso, olha, isso aqui é errado, porque até agora eu tenho dirigido a minha vida de acordo com a minha vontade, só está dando coisa errada, eu só faço bobagem. Então eu quero continuar assumindo a direção da minha vida, mas eu quero que o Senhor me dirija, fale o que eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer as coisas. Então isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é para o Espírito assumir o controle da sua vida e de uma forma mágica as coisas começarem a acontecer, porque o nome disso é possessão. O Espírito Santo não possui ninguém. Ele dirige. Ele orienta. Então assim, ó, pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, elas precisam submeter toda a sua vida ao Senhor, e enquanto elas estão caminhando, elas sabem, ó, eu tenho tendência para fazer coisas erradas, agir de determinadas maneiras, mas eu quero que o Espírito Santo dirija a minha vida. Então, Senhor, enquanto eu caminho, fala comigo, me dá princípios, valores. É assim, ó, você era dono da sua vida, você aprendeu a viver do seu jeito. Então, o carro, ó, você não respeita o limite de velocidade, você não entende nada sobre sinal, você não entende como o carro funciona, para que serve pisca-alerta, para que serve embreagem, você não sabe usar corretamente nada, não conhece sinais de trânsito, então você vem levando a vida do jeito que você sempre quis. E aí machucou pessoas, aí tomou multa, aí se enfiou em um monte de problemas. Agora você está dizendo para o Espírito, dirige a minha vida agora. Que eu possa agir e fazer as coisas de acordo com a tua vontade, pela tua vontade soberana, pelo teu querer. Me ensina. É dessa maneira que o Espírito nos ajuda e faz a gente agir. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender nesse texto aqui, é que viver cheio do Espírito Santo é assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela qualidade da nossa vida.
Você sabe que as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem. Pastor, eu quero casar. Mas olha, eu quero casar e Deus tem que trazer a minha escolhida. Para quê? Porque se der errado eu culpo Deus. Ó, a mulher que o senhor me deste aí, vou falar para o senhor, hein? Deu ruim. A mulher que o senhor me deu, vou falar para o senhor. Deu ruim, não. O Espírito Santo é quem faz. Ele vai conduzir você. Mas ele só vai conduzir você se você deixar. E aí, se der certo, foi o Espírito. Se deu errado, foi você. Assumo, o Espírito Santo, ele quer que você renda a sua vida para ele. Mas depois que você rendeu a vida para ele, acontece uma coisa que poucos de nós está atento. Por exemplo, Gálatas 5:22. Diz lá, fruto do Espírito. Ora, você concorda comigo que o fruto do Espírito é aquilo que aparece na nossa vida quando a nossa vida está sendo dirigida pelo Espírito? Amém? Tá. Fruto do Espírito. Aí lá nas características do fruto do Espírito, aparece um negócio chamado domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu, Paulo, controlando as manifestações do meu corpo. Mas aí, quem que controla? É o Espírito ou é o Paulo? Quem controla? É o Espírito ou eu? Eu coloco o Espírito para dirigir a minha vida, mas aí eu tenho domínio próprio? Porque é assim, quando você cede a sua vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala assim, bom, agora que você deu você para mim, eu devolvo você para você. Agora, quem é responsável pela sua vida? Você. Mas e o Senhor? Eu vou capacitar você a fazer uma coisa que você nunca conseguiu fazer. Tomar a decisão para fazer aquilo que você queria fazer, você não conseguia. Agora você pode. E eu vou instruir você a respeito do que fazer. Mas quem vai fazer é você. Irmãos, não tem mágica. Porque as pessoas acham, Senhor, eu vou me colocar agora no Senhor e milagrosamente eu vou começar a ser uma pessoa mansa, humilde, eu vou começar a ser uma pessoa alegre, fiel, porque o Espírito me controlou e as coisas... Isso não existe. Você sabe qual é a anatomia de uma decisão? Quem estuda um pouco de neurociência sabe que uma decisão simples que você toma envolve a parte pré-frontal do cérebro, onde você toma decisão, faz controle de estímulos, de motivação. Envolve um negócio chamado amígdala cortical, que trata de reações viscerais em relação a medo, motivação. Envolve o hipocampo, que relaciona as suas memórias. Envolve o sistema nervoso central, que é o cérebro e a sua medula. Envolve o sistema nervoso periférico, que são os nervos que fazem conexão do sistema nervoso central com os músculos. Envolve os músculos. Quando você toma uma decisão, o seu corpo inteiro está envolvido. Aí você acha que o Espírito vai lá, atuando em cada parte, e milagrosamente produz uma decisão, e você não tem nada a ver com isso. Isso não acontece. Quando o Espírito Santo coloca, é sobrenatural, mas quando o Espírito Santo age na sua vida, ele capacita você a tomar as decisões. É você que toma as decisões no poder do Espírito Santo. Então, gente, a gente precisa começar a assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Por que o casamento dá errado? Por que nós temos problemas de controle? É porque você não colocou a sua vida sob o controle do Espírito Santo, para o Espírito te capacitar e te orientar. Agora,
Para isso não existe privilégio e nem desvantagem. Não existe isso. Qualquer pessoa que submeteu a vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai capacitá-la a fazer o que ela precisa fazer da maneira certa e vai orientá-la a fazer. Se isso não acontece, é porque você deixou de colocar a sua vida sob o controle do Espírito. E aí eu posso dizer para você que aquela ideia do carro é uma ideia interessante, porque, Jesus está aqui, a sua vida é o carro, Jesus está aqui. E você diz assim: Senhor, eu pedi para o Senhor fazer parte da minha vida, e agora eu não vou para lugar nenhum, e se eu for, eu vou sob orientação. Beleza. Mas nada impede que você, um dia, tome uns goró e enfie o carro no muro. E o Espírito do seu lado, ele vai dizer assim para você: não bebe não, não faça isso. Ah, mas Senhor, não tem problema não, é só um pouquinho. Não bebe. Aí você bebe. Aí ele fala assim: cuidado porque você perdeu o controle. Mas aí você: não, mas eu tenho o controle da minha vida, Senhor, e bah! Nada impede que o Espírito aqui comigo fale ao meu coração e eu faça exatamente o contrário que o Espírito me falou. Por quê? Porque não é possessão, é orientação. Ele diz para você, ele capacita você, e você vai ter que aprender a praticar a vontade do Espírito no dia a dia. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é que nós temos muita dificuldade de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Perdoar, ser manso, generoso, fiel. Nós temos muita dificuldade com isso. E eu estava lembrando, não sei se você sabe, que Jesus disse lá em João 14,16, que Ele vai dar para nós um consolador. A palavra consolador significa paráclito. Significa o seguinte: aquele que se coloca ao lado para consolar e orientar. É isso que significa paráclito. O Espírito se coloca ao lado, ele não vai controlar você, ele não vai manipular você. Ele vai falar para você: olha, eu vou agir com poder, você tem todo o recurso que você precisa para ser o que eu quero. Basta que você ceda e ouça minhas orientações e faça o que você tem que fazer no meu poder. Então, é mais ou menos assim, é como uma criança. Uma criança tem todos os recursos para aprender a falar? Sim ou não? Uma criança tem todos os recursos para andar? Tem. Mas pega uma criança de 6 meses e fala assim: quanto que é 2 mais 2? Só eu que fazia isso, que eu era superdotado, assim, uma pessoa... Agora, uma criança comum não faz isso, né? Fala aí, 2 mais 2, não sei. Fala inglês aí, também não sei. Não consegue. Ela vai ter que... Os recursos estão lá. Ela vai ter que aprender. Então, sabe o que acontece com a vida guiada pelo Espírito Santo? A maioria de nós aqui, antes de acertar, a gente vai errar. Você entendeu o que eu estou dizendo? A criança tem recurso para aprender a andar, mas antes dela aprender a andar, por exemplo, eu estou aqui, eu nem lembro quando eu aprendi a andar, mas certamente, para poder me movimentar como eu me movimento hoje, eu devo ter tomado um monte de tombos, mas um monte, mas eu não lembro disso, mas eu aprendi, porque os recursos estavam lá. Eu e você que queremos andar no Espírito, Deus vai atuar em você para você desenvolver habilidades e comportamentos que façam você agir de acordo com a vontade de Deus, mas você tem que aprender. Então, nós que queremos andar no Espírito, nós não vamos fazer naturalmente a vontade do Espírito. Nós que queremos andar com Deus, nós não vamos naturalmente fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, a minha inclinação natural como homem é agir de forma contrária à vontade de Deus. E a maioria das vezes, antes de eu aprender a fazer o que é certo, eu faço aquilo que é errado. Aí nós temos o Paráclito. Ele se coloca ao lado para consolar e orientar. Ele diz assim: tudo bem, Paulo, você errou de novo. Não tem problema. Eu não sei se você sabe, mas não é a primeira vez e não vai ser a última. Está tudo certo. Estou com você. Agora, faz de novo.
A gente não gosta desse tipo de vida no espírito, né? A gente quer que seja sobrenatural, mágico, instantâneo, mas isso não existe. O poder está sobre você? Está. Você pode agir diferente? Pode, mas é aprendizado. É mais ou menos assim. Eu estou com 40 anos de vida cristã, casado há 38. Amém, Carmen? Está lá, amém, né? Está certinho? Porque se eu falar errado, ela fala 40. Né? Então, hoje a Carmen fez uma coisa comigo lá que eu não gostei, porque você sabe, né? Quando a gente tem conflito, é sempre a Carmen que erra. É impressionante, né? Eu fico respondendo às dificuldades dela, né? Então, hoje foi a mesma coisa. Eu fiz alguma coisa e ela ficou chateada. Aí a Thalita olhou para mim e falou assim, não lembro o que você falou. Mas foi alguma coisa assim, pai, a mãe não fez assim por mal, né? Aí eu entendi que eu tinha feito, que eu tinha errado. Eu entendi. Aí eu estou lá na cozinha preparando o meu pão e o Espírito Santo está dizendo assim, agora vai lá e conversa com ela. Eu falei, deixa comigo, Senhor. Vou lá conversar com ela. Aí ela está lá na sala, peguei o pão, passei pela sala, olhei e fui para o quarto. Aí eu estou lá no quarto, preparando a mensagem, essa mensagem, e o Espírito fala assim, então, você não vai falar nada? Eu vou falar, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um homem de Deus, né? Deixa comigo, eu vou falar com ela. Você entendeu? Pois é, esse sou eu, esse é você. Aí ela entrou no quarto, eu engasguei, né? Então, cara, me desculpa, me perdoa. Como é que é? Perdoa logo, pelo amor de Deus. Pois é. É assim que a gente aprende. E é isso, meus irmãos, com qualquer situação na vida. Qualquer situação na vida. Raiva. Quantas vezes você ficou com raiva essa semana? Agora, pessoa cheia do Espírito Santo, antes de acertar, ela vai errar. Mas ela errou, ela vai trazer essa situação para assim, olha, eu não deveria ter falado aquilo. Deus me perdoa, agora eu vou me planejar para numa próxima ocasião eu fazer diferente. É assim que pessoas cheias do Espírito Santo agem. Não é milagroso. Não é instantâneo, não é imediato. É discípulo, aprendizado. O Senhor quer andar com você e quando você fizer coisas erradas, Ele vai sinalizar para você, falar assim, viu, fez de novo. Fez de novo, eu estou te falando, está tudo bem, agora, vai lá e pede perdão e recomeça. Aí pessoas que têm o Espírito Santo, elas vão ter dificuldade como eu tenho. Seja lá para o que for. Mas elas vão se arrastando, gemendo e fazem aquilo que tem que fazer. E à medida que elas vão treinando isso, elas vão revelando o fruto do Espírito Santo. Mas é assim. Qualquer coisa que você queira fazer sobre o Espírito Santo. Aí você fala assim, então, pastor, mas tem uma luta? Tem. Mas a luta que você tem para mudar é uma luta que Deus deixou aí. Sabe essa dificuldade que eu tive de falar para cá, me perdoa? Essa é uma dificuldade que Deus deixou aqui. Por quê? Porque Ele deu os recursos, você pode fazer as coisas, mas é para mostrar para Deus se você realmente o ama. É um teste. Porque a minha dificuldade não me impede de fazer o que eu tenho que fazer. A sua dificuldade não te impede de fazer o que você tem que fazer. O Espírito Santo capacita você e orienta você. Mas essa luta que você enfrenta para fazer, Deus deixou aí para que você possa demonstrar para Deus e para você mesmo e para as pessoas o seu amor a Deus. Porque olha só, se a pessoa não consegue fazer, o problema não é Deus, é nosso. E sabe o que acontece? Quando essas dificuldades aparecem, aí a gente tem um hábito. Né? Por que você fez de novo? A minha história.
Ó, eu fiz de novo, mas você não conhece a minha história. Ah, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Eu sempre digo, a nossa história explica os nossos problemas, mas não justifica. Explica? Claro que explica. Né? Mas não justifica. Então Deus colocou aí, meu irmão, está com dificuldade? Não adianta você ir para o culto de oração, não adianta você ficar em jejum, não adianta você buscar a Deus, porque assim, a dificuldade vai ser a mesma. Essa dificuldade de fazer as coisas, ela não vai melhorar. Nós temos uma natureza pecaminosa. Então, é engolir seco, colocar o joelho no chão e falar, Senhor, eu vou lá e vou pedir perdão. Senhor, não vou mais fazer isso. Eu não vou mais ficar irritado, eu vou me controlar. Eu vou me planejar para viver de acordo com o Teu Espírito Santo. E é aprendizado. Aprendizado. E por último, a gente precisa manter a vida no Espírito. Quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está falando de uma experiência contínua. O que eu e você precisamos para manter uma vida cheia do Espírito Santo? Consagração e obediência. Eu vou repetir. O que eu e você precisamos para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Consagração e obediência. Irmão, a sua experiência lá no passado não resolve o problema de hoje. Você pode ter uma experiência extraordinária com Deus hoje, aqui. Do Espírito falar com detalhes da sua vida e do seu coração, aqui, hoje. E você fala, nossa, eu estive na igreja, na Vila 7, o Espírito falou no meu coração. Amanhã, acabou. Você tem que se consagrar de novo. Tem que se consagrar de novo. É diária. É consagração e obediência. E aí, sabe o que Deus faz? Para te ajudar, Ele vai colocando situações cada vez mais difíceis na sua vida. Não é legal? Vai melhorar, pastor? Não, vai piorar. Piorar. Por quê? Ele colocou uma situação muito difícil na minha vida. Ele te deu graça para enfrentar. Agora, vai ser difícil? Vai, mas você vai fazer. E olha, eu aprendi isso no começo da minha vida cristã, a duras penas. Porque Deus colocou um pastor para me liderar autoritário. Mas autoritário num nível, assim, fortíssimo. Ele dizia para mim, faça isso, não faça aquilo. E eu, novo convertido, e me magoou muitas vezes, e depois de me magoar muitas vezes, eu ia a Deus orar e Deus falar ao meu coração. Então, está tudo sob controle, vai lá e pede perdão. Mas eu não magoei ninguém, Deus, mas você está magoado. Se ele não pedir perdão para você, é um problema dele, agora você tem que ir lá e pedir perdão. E não deixa mágoa no seu coração, não. Como assim? Como assim? As pessoas me magoam, elas pisam, elas me maltratam, elas me ofendem, eu tenho que perdoar e tem que ficar tudo bem. É isso aí, você não quer aprender? Você não quer aprender? Mas, pastor, é que você não está lá na minha casa. A minha esposa, ela me maltrata, ela me ofende todos os dias, eu não sei mais o que fazer. O meu marido... Meu irmão, você não quer aprender? A Bíblia fala assim, peça poder do Espírito Santo e faça o que você tem que fazer, e o Senhor vai te dar graça para fazer, Ele vai te orientar como fazer, e é assim que a gente vive sob o controle do Espírito Santo. É consagração e obediência radical. Você sabe que obedecer é uma coisa que a gente precisa estar comprometido. Por exemplo, a Bíblia fala que eu tenho que ser generoso. A Bíblia fala que você tem que ser generoso. Agora fala para mim, o que é que você sente quando o Espírito de Deus fala ao seu coração que você tem que dar ofertas generosas, que você tem que contribuir generosamente na comunidade ou com pessoas? O que é que você sente? Eu vou dizer para você o que eu sinto. Fala assim, isso não é de Deus, não. Não foi Deus que falou que eu tenho que fazer isso, não. É isso que eu sinto. Eu estou assim, Senhor, olha, eu já contribuí no meu dízimo, eu já sou fiel no dízimo, contribuo todo mês, eu não, acho que o Senhor tem que levantar outra pessoa para ajudar o irmão lá. Essa é a minha
é a tendência do meu coração. Só que pessoas cheias do Espírito Santo falam assim: Senhor, eu estou vendo um irmão necessitado, o teu Espírito está falando comigo, e eu quero andar sob a orientação e a voz do teu Espírito. Então, o Senhor quer usar a minha vida para abençoar essa pessoa? Se o Senhor quiser, então, me dá coragem, me dá ousadia, e eu vou fazer, mesmo com todas as minhas dificuldades. Você é a pessoa que vive murmurando? Murmura muito? Reclama muito? Pois é, reclamação é uma coisa comum no ser humano. Eu quero dizer para você que é comum. Todos nós reclamamos. Todos nós. Eu estava agora na quarta-feira, deixa eu tomar cuidado aqui com o horário, né? Quarta-feira em casa, e comecei a sentir os sintomas da diverticulite. São sintomas horríveis. A barriga fica estufada, parece que eu tinha comido um elefante. Aquela coisa estufada, eu começando a ter problema na respiração e dor, e mal-estar. Aí eu já comecei, né? Então, eu já sabia, eu estava esperando isso acontecer comigo. Eu já sabia que você ia fazer isso comigo. Eu já vinha orando: Senhor, me livra da diverticulite. Eu já vinha orando há algum tempo aí, tá vendo? Eu já sabia que o Senhor ia permitir que eu... E agora eu estou aqui, não tenho vontade de ir para o hospital, estou cansado, eu não quero ir, mas eu sei que se eu não for, eu vou ter problema. E reclamando. Reclamando. E aí, o Espírito falou ao meu coração: então, Deus não poderia fazer isso com você? Um milagre? Deus poderia? Poderia. E por que Deus não faz isso? O que Deus falou no meu coração é o seguinte: eu e você precisamos manter uma compreensão da fragilidade da vida. Eu vou repetir. Eu e você precisamos manter uma compreensão da fragilidade da vida. Sabe por quê? Quando a gente está com saúde, a gente está bem, as coisas estão tudo caminhando, como é que a gente se sente? Poderoso, não é? Sonhando, fazendo planos, como se nada fosse acontecer. É a vida que segue. E aí a gente ora menos, a gente pensa menos na vontade de Deus. E aí Deus falou no meu coração: a fragilidade é uma coisa importante na vida. Mas, Paulo, eu estou com você. Como assim? Senhor, você está comigo, eu aqui cheio de dor, agora vou lá para o hospital, o Senhor está comigo. Eu estou com você. Eu vou te ajudar, vou estar contigo, vou te capacitar. E fui eu lá para o hospital, sozinho. Cheio de dor, cheguei lá na recepção, passando mal, dei lá a documentação. Qual o problema? Eu estou com sintoma de diverticulite, eu queria uma consulta. Assim, eu quero avisar o senhor que pode fazer consulta e tal, mas a gente não tem internação. O hospital está lotado. E aí, se você precisar de internação, você não vai poder ficar aqui. E eu: moça, o que eu faço? Ela virou para mim e falou assim: não sei. Eu fiquei olhando para ela assim, e eu assim: o Senhor fez isso comigo, né, Deus? E aí eu fui lá na frente de São Marcos, tinha um tronco enorme, quem conhece São Marcos sabe, tem um tronco lá, uma árvore que eles cortaram. Eu sentei naquele tronco, abaixei a cabeça com dor, eu não tinha força, eu não levei o carro, eu estava de Uber. Eu falei: Senhor, para onde eu vou agora? Orando ali, chorando, com dor, mal. Senhor, para onde eu vou? Tem misericórdia de mim, meu Deus. Passando mal. Aí passou uma mulher do meu lado assim, eu estava ali, ela passou assim: ei, moço, eu vi que o senhor estava ali falando a respeito de vertigulite, vai no memorial, que o atendimento lá é muito bom. E foi embora. Meus irmãos, eu não vou dizer que foi um anjo, tá? Fique tranquilo. Mas foi um anjo. Mas não foi um anjo, você entendeu? Foi um anjo, mas não foi um anjo. Foi uma pessoa. Mas foi uma pessoa que foi enviada por Deus. Deus falou assim: vai ali no memorial, pertinho aqui. Aí cheguei lá, fui atendido rapidamente, muito bem atendido.
Depois fiquei sabendo que o Samuel estava lá falando para os médicos assim, cuida do pastor aí, hein? Samuel aqui da igreja. Eu nem sabia que ele era de lá, né? Não sabia. Depois a Gabi me falou. Estava lá o Samuel cuidando de mim lá. Na verdade, quem estava cuidando era Deus, né, gente? Então, assim, ó, a fragilidade humana é o lugar onde a gente deve viver. Paulo diz assim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É na fragilidade humana. Então, como é que você vive cheio do Espírito Santo? Como é que você mantém uma vida cheia do Espírito Santo? Consagrando de novo. Então, eu fui lá, falei, Deus, me perdoa, o Senhor sabe, eu sou fraco para a doença, eu não queria estar aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo, e me dá graça, me ajuda. E passei a noite ali, e voltei para casa, já estou aqui de novo. Como é que vai ser o futuro, meu irmão, minha irmã? Mas o melhor lugar onde você pode estar é o lugar de fragilidade. A gente não dá conta da vida. A vida é difícil. E aí eu vou falar, Senhor, consagro minha vida de novo ao Senhor. Porque é assim que a gente vive cheio do Espírito Santo. De novo, é a obediência radical. O Senhor está nisso, então eu vou trabalhar o meu coração, a minha vida, para poder viver com o Senhor. E esse texto vai dizer o seguinte, que quando você consagra, isso vai ser visível. A consagração é invisível. Eu não consigo saber se você colocou sua vida no altar de Deus ou não. Mas o resultado é visível. Paulo diz assim, é que nem o ébrio, o bêbado. Um bêbado não precisa dizer para você que ele... Não precisa. Você olhou para o bêbado, trôpego, falando de boca torta, falou assim, bebeu. Porque assim, é visível. Pessoas cheias do Espírito Santo têm sinais visíveis. E eu não estou falando de sinais sobrenaturais, milagre, não é isso. Eu estava lendo olhando a vida de Barnabé, e Barnabé, a Bíblia diz em Atos 11, 24, que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Eu vi algumas características na vida de Barnabé. Generosidade. Primeira coisa que aparece na vida de Barnabé, ele vendo a necessidade da igreja, ele tinha um terreno, ele vendeu e doou para a igreja. Barnabé. Depois, quando Paulo se converteu, todo mundo com medo, a igreja com medo, todo mundo com medo, o cara matava os cristãos, está todo mundo com medo. Barnabé orou, falou, Senhor, me usa nessa hora pelo Teu Espírito Santo, eu sou um homem que tenho bondade, será que esse homem não se converteu mesmo? Diz o texto que Barnabé foi lá, se aproximou de Paulo e apresentou Paulo à igreja, e disse, irmãos, é o nosso irmão, homem bom. Quando a igreja quis mandar alguém para Antioquia, mandou Barnabé. Era um homem confiável. Era um homem que não só era bom, mas era um homem generoso, bom, confiável. Quando foram distribuir lá as ofertas para Jerusalém, mandaram Barnabé e Saulo, porque confiavam em Barnabé. Confiança, um homem cheio do Espírito Santo. E era um homem humilde. Quando ele chegou na igreja de Antioquia, ele começou a ministrar lá, a igreja começou a crescer, ele falou assim, gente, eu não dou conta com meus dons desse negócio, não. Quem é que pode me ajudar? Aí ele lembrou de Paulo. Paulo já estava afastado 13 anos. Deus tratando Paulo lá, botou ele no forno. 13 anos. Barnabé foi lá, falou, Paulo, a igreja precisa de você. E Paulo voltou lá. Humildade. E quando Deus separou a Barnabé e Paulo para a obra, o livro de Atos diz assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco, Paulo e Barnabé. Paulo assume a liderança. E Barnabé se submete à liderança de Paulo, porque era um homem humilde. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão demonstrar, através de evidências como essas aqui, generosidade, bondade, fidelidade, humildade, que o Espírito Santo é quem é o Senhor desta casa.
Pessoas cheias do Espírito Santo são confiáveis. Você sabe uma das coisas mais trágicas que eu ouvi de uma história de uma pessoa que teve numa outra igreja? Uma pessoa que teve várias experiências de decepção com homens e começou a se envolver com o bambambam da igreja. Né? Era o espiritual. Pessoa confiando, falando, nossa, que homem, né? O cara fez um monte de coisas e tal. E de repente, esse homem de Deus sai com uma outra mulher, engravida uma outra mulher, comprometido com essa pessoa. Experiência de uma pessoa de uma outra igreja. Sendo uma outra igreja. Você sabe, a coisa mais triste que existe no meio cristão é você ter medo do que as pessoas podem fazer com você. Você achar que você não pode confiar, que você vai ser traído, que as pessoas vão expor você, que elas vão se levantar contra você. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas confiáveis. E não é uma coisa que a gente acontece assim, ó. Não. É uma caminhada. Como é que eu sei se você anda com o Espírito Santo, meu irmão? É orações maravilhosas, é pregações inflamadas? Não! É a sua vida diária. Se o Espírito Santo tem levado você a ser uma pessoa de perdão, de amor, mansa, generosa, confiável, que se preocupa com os outros. As pessoas olham para você e têm tranquilidade em relação a quem você é. Confiam em você. Isso é pessoa cheia do Espírito Santo. Mas é um aprendizado. Então, olha, qual que é o chamado de Deus para mim e para você hoje? Enchei-vos do Espírito. Senhor, quero que você vá cheio do Espírito Santo. Como? Aprendendo a viver debaixo da orientação do Espírito Santo. Você vai errar primeiro, mas depois você vai acertar. Talvez você tenha que errar algumas vezes. Né? Algumas vezes. Eu não preciso contar a minha história, porque eu já contei para vocês algumas vezes de coisas que eu fiz, e eu posso dizer para você, eu estou aprendendo. Né? Porque eu quero viver cheio do Espírito Santo. Essa experiência que o Senhor quer me dar, quer te dar, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eu quero orar e quero fazer um apelo para você. Você entendeu que o Espírito Santo é o Senhor da sua vida e que Ele deseja transformar a sua vida. E que para que isso aconteça, você precisa se consagrar e obedecer, e fazer isso todos os dias, e enfrentar as dificuldades sob a perspectiva de que Ele te capacita e Ele te orienta. E se você errar, levanta e tenta de novo. Porque Ele deixou essa dificuldade, essa resistência, para que você possa demonstrar para as pessoas ao seu redor que de fato você é um discípulo de Jesus, que está aprendendo com Ele a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. É na caminhada, é no dia a dia. Avanços e recuos. Bondades e reconciliações. Não existe perfeição. Mas se a gente anda com Ele, se a gente fez o que não deveria fazer, nós vamos dar um passo atrás e vamos planejar, reconsiderar e vamos fazer de novo, de uma maneira melhor, porque o Espírito Santo está sobre nós. Você entendeu que o Senhor não está querendo perfeição? Você como marido, você não é perfeito. Você como esposa, você não é perfeita. Você como filho, não é perfeito. Seu marido não é perfeito, seu irmão não é perfeito. Ninguém é perfeito. É avanços e recuos. É manifestações de bondade extraordinária. É rancor, é amargura, é reconciliação.
é lágrimas, é pedido de perdão, é perdoar e é fazer isso de novo, 70 vezes 7. E enquanto nós caminhamos debaixo da orientação, do poder e do controle do Espírito Santo, se eu me consagrei e se eu estou comprometido a obedecê-lo, eu vou de novo pedir perdão e vou recomeçar de novo, porque eu sei que Ele está sobre mim. Então, você quer recomeçar nessa escola da maneira certa, entendendo que é assim mesmo, e você quer consagrar de novo a sua vida ao Senhor, eu quero que você, onde você estiver, levante a mão e diga assim: pastor, ore por mim. Pode baixar, rapidinho, isso. Glória a Deus, é isso aí. É isso que eu entendo que Deus quer de mim e de você. Ide-vos sendo controlados pelo Espírito, mas saiba que não vai ser natural, que não vai ser imediato, que não vai ser espontâneo, que não vai ser mágico, vai ser uma caminhada. E à medida que você caminhar com Ele, Ele vai dizer para você: perdoe de novo, recomece de novo. Eu te perdoo, é assim mesmo, eu te consolo, levanta a cabeça, a coisa vai acontecer, é no meu poder, vai acontecer, mas é no meu poder. É na fragilidade. Essa é a única condição humana, a condição de fragilidade. Senhor, queremos andar cheios do Teu Espírito Santo. Os meus irmãos querem andar cheios do Espírito Santo. E nós queremos aprender com o Senhor, porque nós já entendemos que nós não fazemos as coisas do jeito que o Senhor quer. Nós já entendemos isso. Nós já entendemos que a nossa educação, a nossa formação faz a gente fazer as coisas de uma maneira errada. Mas o Senhor está conosco, e o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, o Senhor instrui, o Senhor faz a gente recomeçar com humildade, quebrantamento. Então, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos a entenderem isso, e não ficarem carregando culpa pelos seus erros, mas se ergam, porque a Tua palavra diz que se um homem de Deus cair 7 vezes o Senhor há de levantá-lo. Então, Senhor, tira de nós todo sentimento de culpa, todo ressentimento, toda mágoa, e que a gente retome a caminhada em companhia do Teu Espírito, ouvindo, pedindo para Ele, declarando para Ele que nós queremos fazer da vontade dEle. E se nós errarmos, fala ao nosso coração e nos capacita a retomar o caminho no poder do Teu Espírito Santo. Que a gente possa viver essa experiência no dia a dia, em humildade, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. Nós submetemos a nossa vida ao controle do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Vamos nos colocar em pé. Vamos dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, que é o nosso coração, que é a nossa mente.
que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
semana, meus irmãos, é o próximo domingo.